Então, já estamos gravando, então. Então, uma vez mais, boa noite a todos, né? Hoje é dia 26 de maio. Então, aliás, hoje é 26, é isso mesmo? É, isso. Ontem, dia 25 de maio, nós iniciamos a nossa mudança, né? Vou falar um pouquinho sobre isso também. Está sendo por etapas. Tanto que vê assim, que aqui o meu escritório já foi todo desmontado, mas a caixa está na sala e a sala ainda está montada, né? E no sábado a gente faz o resto da mudança. Mas vamos entrar no tema de hoje, né? Que na verdade, é o 36º encontro para a gente lidar com fazer esse estudo sobre a vida e a obra de Francisco. E na semana passada nós assistimos a primeira parte do vídeo gravado no dia 18 de março de 2009. E hoje nós vamos assistir a segunda parte. Só lembrando assim, bem rapidamente, né? Naquele vídeo, Francisco estava começando a nos preparar, né, para esse tema interessante, que fala dos renascimentos em vida, e que na literatura do sânscrito é conhecido pela palavra duidya. Já quer dizer nascido e dui quer dizer dois. Então, duas vezes nascido. Só que no Shuddha-dharma a gente não fala desse renascimento em vida. Você fala de vários renascimentos, que é a experiência que o Francisco compartilhou com a gente. Não é um assunto que todo mundo saiba, nem que converse no Shuddha-dharma. Esse assunto só surge quando, como é o caso de Francisco, a pessoa passa por essa experiência, né? E ele falou, inclusive, na reunião passada, sobre o ingresso dele no Shuddha-dharma, e que ele conheceu os mestres do Shuddha-dharma antes mesmo do ingresso na instituição externa, né? Que ele foi consagrado em 28 de agosto de 77. Depois, em 78, ele foi para Madinés. Eu frequentava lá, que eu sou membro antes do Francisco, na verdade, desde 1974. Então, quando ele foi conhecer o nosso ashram, eu acabei fazendo amizade com ele, percebi que ele era uma pessoa diferente. A partir daí, nós iniciamos uma amizade e eu reconheci nele um irmão mais velho da instituição. Não nessa vida, que na verdade eu sou mais antigo do que ele, mas mais velho, espiritualmente falando, de outras vidas, né? Então, Francisco já falava das experiências com Sri Janardana, que eu já era membro há alguns anos e não tinha a menor ideia assim, de como seria Sri Janardana, só ouvia falar dele, né? Então, que é esse mestre que acompanhou espiritualmente Francisco por toda a sua vida, né? E o Francisco contou, já naquela parte do vídeo, como foi a consagração dele no Shuddha-dharma, né? E, a partir daí, essa ideia de o que são esses processos de mudança, né? Onde aparece esse processo de renascer em vida. E aí, lembrando, como ontem foi dia 25, e também nós estamos no período de lua cheia, né? A lua cheia de maio simboliza esse processo de mudança. Mudança que promove em nós, né, essa morte em vida. E que tem a ver também com a própria mudança física que eu estou fazendo agora, por exemplo. Já que mudar significa desmanchar a sua casa velha. Casa velha em todos os sentidos, né? De hábitos, crenças, valores, uma série de coisas arraigadas, né? E abandonar para recomeçar. E assim são as reencarnações, onde o corpo é essa casa. Você abandona, mas leva alguns átomos, sementes, e a partir dali você continua a tua experiência. Então, na segunda parte de hoje do vídeo, o Francisco vai começar a falar sobre a sua doença.
ele sabe que está muito doente, aceita esse fato, ele jamais rejeitaria qualquer experiência pela qual ele sabe que precisa passar, né? E ele diz no vídeo, inclusive, que a única coisa que ele teme é não ser digno dos seus sofrimentos. Então, ele já sabe que a visão já está um pouco comprometida, mas ele não tem do que reclamar. É assim que ele se relaciona. Esse é o exemplo que ele passou para nós, né? Mas ele vai falar também de uma outra faceta, de um tema que ele tinha falado na semana anterior, que é o tema da diplomacia espiritual. E isso ele vai dar uma ênfase nessa segunda parte, muito forte, né? Ele vai falar de 3 experiências marcantes quando ele agiu com uma espécie de fúria, de indignação espiritual, uma espécie de ira divina, né? Que ele chama contraditoriamente de uma forma violenta do amor se manifestar, né? Então, inclui-se aí a experiência que ele viveu no Ashram Atman, quando ele estava desmanchando aquela casa velha. Olha aí de novo a metáfora de morrer para um projeto e renascer para outro projeto, né? Para levar para a grande síntese esses átomos fundamentais, né? Os documentos fundamentais que ele ia levar lá para o Shuddha Sabha Atma. Não exatamente para a grande síntese, mas para o Shuddha Sabha Atma. A grande síntese é a instituição que mantém o Shuddha Sabha Atma, mas é o Shuddha Sabha Atma que é o fiel depositário do Shuddha Dharma Mandalam. Não é a grande síntese, é o Shuddha Sabha Atma, né? Então, no final, o Francisco vai abrir para os comentários e nesse dia eu resolvi tomar a palavra, né? Eu até mencionei a semana passada, antes de começar a gravar, que enquanto eu estava ouvindo o vídeo, eu me vi ali falando de uma experiência que tinha sumido completamente da minha memória. E foi somente quando eu comecei a assistir o vídeo, eu falei, nossa, eu não me lembrava de nada disso. E toda aquela cena um pouco marcante e também traumatizante, né? Tenho que falar que foi bastante traumatizante, né? Que eu recobrei a memória de tudo. E acho que esqueci por isso mesmo, porque foi uma experiência de muitas que eu vinha vivendo nessa fase, né? Muito traumatizante, muito traumatizante. Que eu vou descrever ali, e acontece assim uma coisa, é um fenômeno que eu sou muito cético, né? Sou muito São Tomé, eu reconheço ali que tem alguma coisa de que não é fácil explicar com a ciência desse mundo, né? Então eu vou falar isso no finzinho do vídeo, quando o Francisco abre a palavra. E a experiência que eu descrevo, ela na verdade é o que eu sempre digo, está relacionado com essa de agora. Porque aquela também nada mais era que uma experiência de mudança. Só que uma mudança não esperada e não programada. O que acontece por vontade e iniciativa dos mestres, né? Quando eles dão um basta num processo, por uma espécie até de misericórdia, né? E essa que a gente está vivendo agora é um pouco diferente, porque essa nós provocamos e por mérito, né? Então elas acontecem, inclusive, como parte das nossas celebrações relativas à lua cheia de maio e também ao dia de ação de graça, que foi ontem, né? Dia 25. Então, bom, nesse momento de pandemia, né, a minha condição de saúde, nada parecia indicar que era hora de fazer uma mudança, de me expor com uma série de profissionais em casa o tempo todo, né? Eu não faria isso de minha vontade jamais. Mas o destino, caprichosamente, provocou que isso acontecesse,
e nós percebemos certos sinais que a gente deveria acolher esses sinais, né? Então, e foi assim que tudo se resolveu em menos de uma semana. E do dia que a gente recebeu esses sinais até eu encontrar o apartamento e começar a embalar as coisas, sei lá, não foi mais do que uma semana, 10 dias. E agora, inclusive, na segunda-feira, a gente já está no endereço novo, né? Sábado, provavelmente, a gente já dorme na casa nova, né? Mas já que eu estou falando de casa nova, dia de ação de graças, né? De ser grato, pouca gente se lembra ou presta atenção para isso. A gente fala na gratidão, em ser grato, no Shuddharma. Eu vejo todo mundo falando nisso o tempo todo. Mas pouca gente relaciona isso com a disciplina do Shuddharma e onde que isso aparece no Shuddharma. Eu não vejo as pessoas... Francisco enfatizou isso algumas, pouquíssimas vezes, mas nem mesmo ele, porque, claro, é uma coisa que tem que ser aos poucos, é um pouco denso, né? Mas meditação na ação, para nós que somos membros do Shuddharma, né? A ação que é digna desse nome, a ação Shuddha, do Shuddha Yogi, aquilo que a gente chama de meditação na ação, ela começa com um compromisso de 5 etapas, né? 5 etapas, e acho que todo mundo sabe. Então, eu me preparo para ir para a ação com esse espírito de meditação na ação, de contemplação, de atenção plena, quando eu atendo a 5 requisitos. Às vezes eles chamavam de Mahayagna, mas não é isso. A ideia é que esses 5 requisitos, todos os meus dias eu tenho que começar com isso. Pensar nesses 5 requisitos, faz parte da nossa disciplina espiritual, né? Que eu começo o meu dia com Sankalpa. Todas aquelas resoluções, todos os propósitos que eu assumi, todos os meus ideais, eu tenho que passar tudo isso em revista, que é o Sankalpa, que é a primeira parte dessa disciplina quíntupla, para a gente dar conta da meditação na ação. Depois do Sankalpa, vem o que chama de Rishinyasa, ou seja, que é essa invocação e internalização da divindade. Faz parte do processo. Francisco já falou disso. Depois vem Vini Yoga, que é essa iniciação e iniciativa, né, que nos revela o caminho e nos permite começar do ponto que a gente está, mesmo que a gente tenha perdido o rumo, ou tenha se desconectado, ou tenha se afastado. Vini Yoga é esse dom e essa graça que a gente recebe de poder sempre retomar. E não importa o ponto que você está, esse é o ponto que você tem que retomar e é o melhor momento. Então, todo dia eu lembro isso, porque todo dia eu perco um pouco de conexão. Então, todo dia eu vivo Vini Yoga. Depois vem Satya Tyaga, né? Que é essa dedicação e entrega. E, finalmente, o 5º ponto, a gente chama de Upasthana, né? Upasthana, que é o agradecimento e a contemplação da graça divina. Esse 5º ponto, que sintetiza todos, obviamente, demais, foi o que Francisco consagrou para o dia 25. Então, o dia 25, que é esse dia da gente se voltar para a ação perfeita, verdadeira, para a meditação na ação, e que tem essas 5 etapas, que a gente aprendia lá no passado como os componentes do Mahayagna, né? Quando você faz esse grande voto, mas que a gente chama de Upasthana, o Upasthana é exatamente isso. É a gente ser grato, né? Dar graças por tudo. E quando eu, com esse espírito, depois que eu de manhã fiz a minha disciplina diária, e em síntese, passei esses 5 pontos de vista na minha disciplina, eu vou para o mundo cheio dessa graça. E aí toda a minha ação, eu vou com essa energia. Então, às vezes a gente traduzia esse Upasthana como conclusão e agradecimento final. Não. Não tem nada de conclusão nem de agradecimento final.
Agradecimento final daquela oração que você fez. Mas é, na verdade, o início do teu dia. Início desse teu Yagna que você está fazendo. Então, você vai para o teu dia, começa aí. Depois do bastando. Então, ele não é a conclusão e a finalização. Ele é o início. Agora, é que nesse reinício, você está finalizando a tua, assim, o teu pedido, a tua contemplação, a tua meditação ali, mas você vai agora para a meditação na ação. Você vai viver o dia, vai viver a vida, vai para a experiência. Então, Francisco dá exemplo de tudo isso, um pouquinho. Eu aproveitei para resumir, já que ontem foi também o dia de ação de graça, né? Então, antes da gente assistir essa segunda parte do vídeo, e assim, já para a gente agora trazer a presença, a memória, a energia, a Shakti, né? Que o Francisco sempre invocava, e a proximidade com os mestres, né? Essa mesma falange que o orientava, que é a que nos orienta. Então, vamos fazer junto com ele, né? Essa invocação. Eu vou compartilhar, então, agora a tela para Francisco, na voz de Francisco, a gente fazer uma pequena invocação e, em seguida, poder assistir o vídeo. Deixa eu ver aqui. Pronto, vai ser um... Vou pôr uma oração curta, porque o vídeo hoje é um pouco mais longo, tem uns 40 minutos, assim. Vou fechar o meu áudio, que eu acho que fica melhor. Arum Perum Jyoti Dani Perum Karunai Varga Varga Nina Perum Yoti Dani Perum Karunai Varga Varga Nina Perum Jyoti Dani Perum Karunai Varga Varga Nina Tá sem o áudio, Rubens. Desculpa, estava sem o áudio, desculpa. Eu vou compartilhar, então, agora o vídeo de Francisco. Eu vou pegar um pouquinho antes do que nós terminamos a semana passada, só para a gente relembrar o ponto que ele parou. Semana passada eu parei no minuto 29. Então eu vou começar no minuto 28, mais ou menos 27, e vou deixar rodar até o final. Tá certo? Deixa eu só aqui... Vou pedir para vocês levantarem a mão se o som... Eu sei que tem alguns probleminhas, mas se ele está num volume bom, se dá para ouvir. Vou fechar o meu áudio. Deixa eu compartilhar, então, aqui a tela
começar o vídeo. Deixa eu ver só se está mais ou menos no ponto aqui. Acho que sim. Então, vou compartilhar. Vocês estão vendo a face de Francisco? Então? Sim. Tá. Pronto. Eu estou doente, muito doente. Às vezes digo como de tarde que eu estava para apanhar coco verde e não pude ir, disse ao pessoal, eu estou precisando me deitar porque eu mal estou podendo andar. Mas hoje eu já estou aqui sentado, fazendo essa reunião, apesar que com a voz de um morto, né? Que a voz está meia rouca, meia... não sei como, mas eu estou aqui. Estive ontem daquele jeito, hoje estou desse jeito, com certeza amanhã eu não sei que jeito eu vou estar. Agora, é possível que eu diga, eu não posso ir, eu não posso fazer, mas nunca dizer que eu estou rejeitando o que eu estou passando. Eu repito as palavras de Dostoiévski, que disse, a única coisa que eu temo na vida é de não ser digno dos meus sofrimentos. Nossa, isso é a coisa que eu mais temo na vida. É de perder a sintonia com a justiça, com a verdade, que está materializada em mim nessa forma que eu estou. Doente, eu não tenho o que reclamar. Por exemplo, fiz uma tomografia do olho, estou com um aneurisma no olho. Estou aqui, eu digo que foi uma coisa sobrenatural eu ter lido essa oração, porque eu estou vendo tudo turvo, mas no entanto, li a oração para vocês como se estivesse vendo. Então, se eu fosse começar a falar de Deus, eu não teria a data de terminar, apesar de não conhecê-lo. Apesar de não conhecê-lo, porque tudo que diz respeito a Deus é uma coisa inexplicável, não é mental. Sabe? Eu não vivo pensando em Deus. Ele vive. E é por isso que eu não tenho a espiritualidade devida e, portanto, a compreensão da vida para ver aquela pobre criatura humana, uma infeliz criatura, falar de Deus não, falar dos mestres da hierarquia, do jeito que ele falou. Eu sinto Deus, e quando eu vejo um incauto blasfemando daquele jeito, até Jesus deu uma surra naquele pessoal que blasfemava sobre Deus no templo. Eu já prometi
umas 300 vezes dar surra em algumas pessoas. Eu digo, vou tirar um cipó de bambu e lhe vou dar uma surra. Você não repita isso. Mas nunca dei. Agora já prometi dar surra em muita gente. Eu só dei surra numa pessoa, porque ela entrou na loja Artinados, pegou o meu quadro de Jesus, que era uma gravura que me trouxeram dos Estados Unidos, pintada por Yogananda. Era uma gravura. Eu mandei botar num quadro, pendurei na parede, e lá um dia entrou na loja Artinados um evangélico, ele bem grande, com uns 2 metros de altura, e subiu num banquinho, tirou o quadro da parede e quebrou o quadro no joelho. E eu, a partir desse momento, eu não sei o que foi que aconteceu. Eu me dotei de uma força inimaginável. Eu acho que aquela força que Jesus adquiriu lá no templo de Jerusalém, que lutou e espantou aqueles mercadores todos de dentro do templo, assim foi eu. Eu era novo, mas eu não possuía uma força daquela. Mas eu dei tanto do murro e tanto do chute nesse homem, que só sosseguei quando botei ele na porta da rua Santa Amaro, no meio da rua. Naquela época os ônibus passavam por ali, saindo da rodoviária. E deixei ele pronto no chão, que ele não se levantou. Que é isso aí da parede? Ele falou um bocado de coisas sobre Jesus, sobre aquele quadro, me chamou de idólatra, e foi uma confusão que esse homem fez. Aí eu fui caminhando bem devagarzinho para ele, e ele não pensava que ele ia receber um murro na cara. Eu já dei um murro na cara de uma pessoa, dei neste homem. Não, eu dei 100. Eu nunca dei chute em ninguém. Neste homem eu dei um 100. E deixei ele lá no meio da rua e voltei. Quando eu voltei para dentro da loja, os meus irmãos do Ashra, Marco, Arnaldo, e outros que estavam lá, disseram bem assim: irmão, o que é isto? Aí foi que eu me acordei. Aí foi que eu fui ver o que eu tinha feito. E não me arrependi do que eu fiz, porque eu achei que aquilo não era raiva. Aquilo é uma outra coisa desconhecida, que eu não tenho um termo para adjetivar. Eu não sei o que é aquilo. Eu só sei que eu dei essa surra nele, e há uns 4 ou 5 anos atrás, eu fui à livraria evangélica, porque este homem ainda é vivo, dono da mesma livraria evangélica, e pedi a ele uma cadeira e me sentei para conversar com ele. E como eu já estava velhinho de barba branca, ele não me reconheceu. Porque isso eu tinha o quê? 25, 26 anos. Ele não me reconheceu e eu disse a ele que gostava muito da Bíblia e que eu queria comprar todas as Bíblias, todas as edições de Bíblia que ele tivesse na livraria. Comprei 9 edições, até de uma Bíblia bem pequenininha, em miniatura. Comprei e durante umas 2 horas ensaiei de conversar com o homem, que aquela surra que ele levou na rua de Santa Amaro era eu que tinha dado. Mas eu procurei um jeito de dizer isso a ele, que eu não tive vontade de pedir perdão. Eu tive vontade de conversar e elucidar para ele que ele não deveria fazer mais nunca na vida com ninguém o que ele fez comigo. Entrar
digamos, na minha casa, subir, tirar o quadro da parede e quebrar o quadro no joelho. Eu não sei. Estou com essa idade, 68 anos, e eu tive uma vontade semelhante com essa pessoa que na sala, terça-feira passada, amanhã vai completar 7 dias, falando sobre sobre o quê? Não é isso que eu quero dizer. Sobre a ousadia de Hansen Yogi de aditar ao Gita tradicional esses capítulos. Quando eu vi ele fazendo isso, sinceramente, eu me lembrei do homem da Avenida Santa Amaro, porque a mesma vontade eu tive, mas eu não sei por que a idade não me deixou, porque também eu estava tão mal, eu estava ali para fazer aquela reunião, como estou aqui agora, a pulso, mas mesmo assim, ainda tive uma vontade muito forte, sabe? Tem uma outra coisa que eu preciso falar. Quando eu ia saindo do ashram, no dia que eu saí do ashram para ir para a fazenda, eu fui carregando a única coisa que eu queria levar do ashram, que era o material que Semantra me deu. E eu botei atrás do caminhão. E quando eu ia saindo do ashram, uma pessoa que já morreu, membro da instituição, chamado Wander, ficou na frente do caminhão de braço aberto, me dizendo que eu tinha que dar uma cópia de todos aqueles escritos a ele. E eu disse, saia da frente, porque eu vou passar por cima de você. Vocês podem estar aí julgando isso que eu estou dizendo, porque vocês parece que só conhecem o que é raiva. Isso não é raiva. Isso é uma indignação que eu não sei de onde vem, uma coisa muito estranha, que eu já vi várias pessoas que dedicam a vida assim, seriamente, eu já vi. Então, estas 3 oportunidades, eu digo a você, eu me vi dotado de uma força que eu lutaria contra um exército inteiro. E eu tenho certeza que aquele exército todinho terminaria, todo mundo no chão. Todo mundo imobilizado. Então, eu não sei se estou sendo assim, se estou encarnando algum pastor evangélico de 10 vidas atrás, sabe? Que chego a falar de ira divina, sabe? Mas é o que eu senti nessas 3 oportunidades da minha vida. Quando eu vi Wander na frente do caminhão, dizendo que ia subir no caminhão para tirar aqueles escritos, eu disse, saia da frente, porque eu vou acelerar. Aí botei a primeira do caminhão e acelerei até o fim, por cima dele. E ele deu um salto de banda assim, que eu não sei o que foi aquilo, e não morreu. Mas eu ia botar mesmo para matar ele. Porque eu não admito, sabe, eu não admito. Eu não sei, o profeta
o profeta Elias, ele era juiz. E um dia mandou decapitar uma série de pessoas numa praça porque estavam profanando o nome de Deus. Eu olho assim e vejo que Elias encarnou com João Batista e nunca deixou de ser o grande Elias porque mandou matar algumas pessoas decapitadas na época em que ele era um juiz da época. E quando Jesus se reporta a João Batista, diz, não está vendo, Pedro? Dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Então, uma certa vez, dentro do convento de São Francisco, um frade foi encontrado dentro do convento com uma mulher. Francisco disse, para que você veio morar aqui? Aqui não é seu lugar. Aqui não é seu lugar. E nem você tem direito de desmoralizar nada disso aqui. Mandou cavar um buraco, enterrou o homem no chão até a cabeça e deixou ele 7 dias no sol, enterrado no sol. E eu fui que disse, mestre, desenterre ele, o castigo já está bom. E durante esses 7 dias do homem enterrado no sol, ele chorava, que eu só me recordo de meu pai. Meu pai, quando dava uma surra em mim, ele dizia, está com raiva de mim? Eu dizia, eu estou com raiva, Ele dizia, venha me abraçar, porque eu não estou com raiva, eu não sei o que é que eu estou. Eu só sei que eu não estou com raiva. E isso não é raiva, é apenas querendo lhe ensinar. Então, eu não sei se nós vamos criar um novo vocábulo para colocar dentro do dicionário, mas isso não é raiva. Isso é outra coisa. Isso é uma forma... para que expressão mais estranha, uma forma violenta do amor se manifestar. Por necessidade da ignorância de algum homem, sabe? Então, se vocês estão decepcionados, fiquem decepcionados, pode ficar. Não se incomode que vocês vão passar por alguma coisa na vida que vão dizer a vocês o que é isso. Ou seja, o respeito que eu tenho pelo grande Senhor do Universo, que eu não conheço, o respeito que eu tenho pela hierarquia, o respeito que eu tenho pelos representantes genuínos da hierarquia, sabe? É uma coisa muito estranha. Eu acho que eu não tenho como definir. Eu não sei. Estão dizendo aqui que é a verdadeira fidelidade. Eu não sei. Eu prefiro terminar essa reunião dizendo a vocês que eu não sei o que é isso. E espero que um dia vocês alcancem esse grau de reverência, de respeito, de consideração, de gratidão, sei lá o nome que dê, por Deus e pelos mestres. Porque eu não tenho palavra para definir o que é que eu sinto. Eu acho que a palavra que se aproxima disso é amor. Mas eu também não conheço, então não digo nem que é. Eu prefiro deixar assim, eu não sei o que é isso.
Agora, ninguém se aventure a chegar perto de mim com esse grau de irreverência e de desrespeito. Porque ele vai escutar o que ele nunca escutou na vida, e eu, se tiver um pé de bambu por perto, eu acho que eu tiro uma vara e dou uma surra. Então, eu não sei, eu estou aqui num estado, apesar de doente, tão estranho, eu estou tão estranho, sabe, só de falar disso. Eu estou tão estranho, só de falar disso. Eu queria abrir para vocês aí da televisão. Se algum de vocês quiser falar, se alguém depois daqui de Aracaju quiser falar, alguém de Maceió, que tem 2 pessoas de Maceió aqui, quiser falar, eu estou disposto a escutar, seja lá o que for. Pode dizer o que pensa. Diga o que pensa. Eu estou preparado para escutar, porque também o que eu tiver que escutar, eu vou apenas escutar, mas nada vai mudar dentro de mim. A prioristicamente eu já sei disso. Tamanho é o que eu sinto por Deus e pelos mestres. Acho que não há ser vivo que possa modificar isso dentro de mim. Não há. Estou só ouvidos para escutar o que vocês quiserem dizer. Eu quero falar, Francisco. Pode falar. Está me ouvindo bem, Francisco? Tá. Vou falar 3 coisas, comentando um pouco toda a sua fala. A primeira, e essa informação eu sei que você não tem porque me disseram, aí eu fui pesquisar, né? Olha, consta nos arquivos do Chile que você foi consagrado como membro do Shuddha Dharma no domingo de 28 de agosto de 1977. Foi a data que aconteceu essa cerimônia que você descreveu. Como você tocou nesse assunto, eu achei que era hora de compartilhar isso. Agora eu quero passar para o segundo ponto, Francisco, que é o exercício que eu venho fazendo aqui no Rio de Janeiro. E às vezes acontecem algumas coisas que eu de fato não tenho a menor condição de avaliar e de compreender, mas eu estou aprendendo a me entregar. E aí, de novo, eu quero compartilhar porque você faz parte dessa experiência. Então é só por essa razão que eu quero compartilhar. No domingo de carnaval, enquanto vocês faziam a vivência de carnaval, a gente aqui em casa também estava procurando realizar uma espécie de vivência, vamos dizer assim, ou pelo menos viver de uma maneira reta. E nesse domingo teve um temporal tão grande que saiu a notícia aqui do Rio de Janeiro que a piscina da cobertura aqui do nosso prédio tinha estourado. Na verdade, fui eu que chamei o corpo de bombeiro, porque o nosso apartamento foi inundado por uma chuva que quase destruiu a nossa sala. Naquele mesmo momento, eu falei, mas que maravilha! Como é que eu não me esqueço de tantos baldes de água que eu fui buscar no Rio São Francisco, quando a gente ia fazer a vivência, faltava energia e a comida no freezer ia estragar,
E aí é como se a gente dissesse, é essa que é a vivência, é esse que é o treinamento, já que nós estamos nos preparando para enfrentar situações como se fosse técnica de guerrilha, que é levantar acampamento e estar sempre pronto para as batalhas, né? Então, o domingo foi muito intenso. E isso mexeu comigo, porque ao pensar na grande síntese, ao pensar na Mãe Natureza e ao pensar no seu exemplo, a sua consciência, de alguma maneira, ela me incorporou. Não é que ela me incorporou, mas vamos dizer assim, eu me aproximei dela. Como de fato eu venho tentando há um bom tempo, que é, vamos dizer assim, viver como você vive, sem necessitar estar sob o seu amparo. E é muito difícil, tem muitas dores, e a primeira coisa é aprender a não reclamar. Então, a segunda-feira, eu dediquei a fazer alguns votos e tentar reformar a minha vida. Eu vou dizer que talvez não tenha sido pelo mais nobre dos motivos. Eu vou chegar no ponto que você mencionou, que é o Gita. Estou fazendo esse preâmbulo para chegar no Gita. Eu fiz esses votos porque eu estava com medo, de tanto que eu estou sendo apertado e não estava aguentando mais. Com a minha história das cirurgias do câncer, eu fiz a terceira em outubro. A primeira era para ser uma besteira. De repente eu fui para a segunda, de repente eu fui para a terceira, e aí de repente agora me avisaram que eu tinha um cisto em cima da cicatriz e que se ele não melhorasse seria a quarta cirurgia, que é o que eu vou saber a semana que vem. Mas olha como eu estou falando tranquilo sobre isso agora. Aí eu fiz essa reforma na segunda-feira, e na terça-feira, para me preparar para essa consulta, eu comecei a estudar tudo que eu sabia sobre aquele fenômeno, tanto do lado material como espiritual, para saber como eu ia enfrentar aquela experiência. E quando eu vi que não tinha condição de lidar com aquilo, que aquilo estava fora do meu alcance, que eu não era nada, que por mim eu não conseguia nada, que eu já estava desesperado, aí eu resolvi, falei que seja, paciência, eu vou me entregar. Aí tomei coragem, levantei aqui da cadeira do computador, fui para frente do espelho para olhar aquele cisto que estava me ameaçando. Quando eu pus a língua para fora e pus ela de lado para olhar o cisto, sem querer a saliva espirrou no espelho. E era uma saliva branca. Eu falei, que estranho essa saliva branca. Aí eu fui para o banheiro, cuspi. E quando eu cuspi, era pus podre. E depois eu cuspi uma bola de sangue pisado. E por 2 ou 3 minutos, a minha boca sangrava. Depois dos 5 minutos, a língua parou de sangrar. Eu estava assustado, porque eu não entendo nada da área de saúde, mas o que eu notei é que o cisto tinha saído. Eu falei, que coisa interessante, na hora que eu aperto a minha vida, de repente é como se, eu não tenho certeza ainda, porque eu ainda vou ao médico, mas eu acho, tudo indica, que eu escapei da cirurgia porque eu cuspi o cisto. E eu só fiz isso depois, só consegui isso, depois de passar por esse processo que é a vivência do carnaval. Então eu queria compartilhar isso, que é o modo como eu me relaciono com o Shuddha-dharma e aqueles pouquíssimos a quem eu considero o mestre do Shuddha-dharma. Aí, de fato, nós somos um pouquinho diferente. E talvez eu seja um pouco mais rígido com algumas pessoas. Estou aprendendo a ser mais flexível que você me ensinou.
Mas aos mestres que eu tenho respeito e reverência, eu tenho respeito e reverência. Que é fidelidade mesmo, no sentido que alguém aí disse. Então eu queria compartilhar essa experiência. Para agora, chegar na terceira, que é a Gita do Shuddha-dharma. Acho que agora eu já posso compartilhar também. Porque agora já dá para as pessoas, depois da sua fala, avaliarem o que é você, sem falar direito inglês, ir para um país estranho, num ambiente em que todo mundo sabe que a Gita do Shuddha-dharma é considerada uma fraude grotesca, como bem deve ter dito a pessoa com quem você conversou, você nesse ambiente encontrar uma forma de desenvolver uma tese sobre o Shuddha-dharma, sobre a questão central do Shuddha-dharma, e mostrar que, de alguma forma, essa verdade de Hansa Yogi, dita com todas as letras e revelada por Hansa Yogi, aparece, inclusive, na Gita tradicional, ainda que de uma maneira menos clara. Então é isso que é a minha tese de doutorado. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque agora vem o terceiro ponto, para mim muito forte, que eu aprendi de você, né? Que você sempre me admoestou, e admoestou de uma maneira firme, e eu aprendi, nesse sentido. A verdade não necessita de defensores. Nunca. Você me pediu e eu te desrespeitei várias vezes que eu te defendi. Você disse, não me defenda. Não quero a sua defesa. Aí, porque quando você disse isso, o que é que eu descobri, Francisco? Eu descobri uma coisa lá que o velho Sócrates e o velho Platão sabiam muito bem e que o Aristóteles sabia menos. Aí vem essa brincadeira que eu não gosto do Aristóteles, não é isso. É que Aristóteles critica Platão. E aí as pessoas vão a Platão reclamar das heresias, das profanações, das asneiras que o velho Aristóteles está dizendo. E aí o Platão ri e brinca e diz, olha, eu sou como a galinha mãe, e essas brincadinhas desse pintinho, o mais que me faz é cócegas. Então, a Gita do Shuddha-dharma, para mim, é a Gita do Platão. Agora, eu chamo, e sempre chamei e abri o diálogo, pode vir todos os pintinhos, que eu estou pronto para acolher as bicadinhas e apresentar a verdadeira Gita e a tese que ela tem. Por isso que o trabalho que a gente fazia aqui também, um pouquinho, era até de abrir para qualquer Gita, pode falar com o argumento que quiser. Eu tenho ciência, consciência e um pouquinho de conhecimento para mostrar até aos incautos qual é a qualidade da nossa Gita em relação às outras. E ainda com o cuidado de fazer isso sem desmerecer a outra, já que a outra foi o texto que todos os grandes seres se valeram. Gandhi, Hermann Hesse, Thoreau, Emerson, todos os grandes seres estudaram por aquela Gita. Então ela tem o seu valor e nós temos que reconhecer isso também. O que não diminui em nada o nosso valor. O problema todo aconteceu lá naquela época de Subramania, que tudo era muito difícil, e ali foi gerado um equívoco que até hoje não foi sanado e está na hora de ser sanado. Porque se o Shuddha-dharma é espiritualidade, ele contém todas as religiões, ele contém todas as interpretações, ele tem que ter um olhar respeitoso com todas as outras religiões, que é como faz aí o trabalho. Eu lembro que o que mais me chamava a atenção, o trabalho com os internos da fazenda, era ler o Evangelho, né? E ali tinha católico, tinha evangélico, tinha pessoa que era rezadeira, tinha o outro, não importa. Tudo isso aí está sobre o grande guarda-chuva do Shuddha-dharma, né? Então, eu lido com isso.
E o meu último aprendizado, que eu quero dizer agora, foi o que você disse hoje, é que esse estágio é o primeirinho passo. Mas eu não poderia dar esse passo se eu não tivesse sob a proteção do meu mestre e a garantia de que a ira divina pode ser expressa com amor, como você fez, né? Então, a partir daí, sabendo que é com amor, a gente deixa os pintinhos virem bicar até nós, porque não faz nada. Eu não preciso manifestar essa ira, porque ainda não cheguei lá. Mas também já sei que essa verdade que eu prezo está protegida por quem tem o dom e o direito de manifestar essa ira. Então é dizer que desde a graça que eu alcancei, quando eu pensei em você, na grande síntese, né? Nem sei se alcancei, mas já digo que eu alcancei. E seja lá o que for que tiver que passar, também está bom agora. Tem outros apertos, Francisco. Tem dia que eu mal consigo respirar, minha garganta parece que fecha. Cada hora é uma experiência para eu dar valor o que é o ato de respirar. Só o ato de respirar. Então, esses aprendizados, tem hora que eu quase me desespero e fico louco. E tem hora que eu entendo o que você falou. Mas é a mesma coisa, no passado eu lembro, é porque uma consulta com Francisco resolvia tudo. Aí eu digo, não, não. Francisco que ensinou. Não é o homem que eu tenho que chamar. É aquele princípio que todos nós já sabemos qual é e que eu tenho confiança que já está na hora de aprender. E se não aprender, que eu morra sem aprender, mas eu não chamo para o Francisco. Namastê, irmão. Aquela que Rubens falou, eu não tenho o que falar, a não ser agradecer a Deus, ao Atma dentro de mim, por essa reflexão que ele fez. E aos outros, namastê e boa noite. Como a gente sempre faz, vamos abrir a palavra. Mas hoje o meu microfone está fechado. Então, deixa eu deixar com Cristina, que abriu o microfone, deixar ela começar, a gente começar a falar. Então, gente, boa noite. Hoje, na verdade, eu tinha aberto, como o Francisco falou, né, citando, né, Dostoiévski, né? Mas eu tenho pensado muito, muito mesmo, na última reunião, a questão que o Francisco falou da morte em vida, sabe? Nossa, essa questão de morte em vida é muito forte para nós, e eu acho que a gente deveria refletir mais sobre isso, porque eu sei que o Francisco vivenciou muito isso, né? Foram várias reencarnações em vida, né? E assim, o que seria para princípios mortais, sabe? Morte em vida, eu acho que é muito lindo desapegar-se, sabe? Eu tenho pensado muito nessa questão, principalmente nessa passagem do pleno luno, da lua cheia, né? De uma iniciação, de um renascimento. Então, acho que nós da Shuddha Dharma, nós temos, por obrigação, meditar muito sobre essa questão, né? Como seria isso, né? Será que nós estamos preparados para isso? Porque a verdadeira morte não é vida. Porque quando você vai, quando você passa para outros planos, né, sutis, você continua a mesma coisa que você vai. Então, melhorar é aqui e agora, né? Melhorar, sei lá, eu tenho pedido muito a Deus para dar um coração mais compassivo, mais sereno, mais humano, né? De mais o próximo, que une mais o próximo. Eu peço desculpa, hoje eu não ia falar, eu tinha aberto aqui o lugar para digitar para pedir desculpa, mas você me passou a palavra, foi muito emocionante, sabe? E esse depoimento do Francisco, né?
De onde vem essa força, né? É uma força que chega a ser sublime, né? Porque ele não está defendendo nada dele de apego, ele está defendendo uma coisa profunda, né? Que é a Dharma, que é Jesus, são os mestres. Olha que exemplo maravilhoso, né? Que a gente possa, né, chegar pelo menos a um grau, pelo menos o dedão do pé dele nessa questão de tanto respeito, tanta reverência aos mestres e a tudo que vem do Shuddha Dharma, né? Namastê. Gratidão. Namastê. Grato. Sobre a cirurgia que você mencionou, o meu medo é que essa cirurgia da língua é uma coisa horrível quando você precisa tirar a língua, às vezes. Já ia passar para a quarta, né? Aí você fica sem poder se alimentar, então tem que ser por sonda. E você não consegue respirar, às vezes tem que fazer a traqueostomia. Então, eu estava com medo. E, de repente, eu voltei no médico e ele falou, não tem mais nada. Mas eles já tinham me avisado que eu ia precisar fazer a cirurgia. E eu sou muito cético, muito cético mesmo. É a minha natureza. Eu questiono até ter a prova, né? E essa vez eu lembro que tinha feito essa vivência separada para alguns, né? O meu propósito, as pessoas ainda não entendem, os membros assim mais novos ainda não entendem isso. E estar junto do Francisco é você viver a vida retamente. Não é estar geograficamente sentado do lado dele. Por isso que eu disse, não vou para a vivência. A minha experiência agora é de estar próximo estando longe. E não o contrário, que é como eu ainda vejo muitos. Né? Estarem próximo, mas estarem longe. Então é essa experiência. Foi uma bênção, foi um milagre, né, Rose? Foi uma bênção, foi um milagre. Eu considero assim, e eu acho mais difícil, talvez, nós estarmos longe que às vezes lá perto, porque lá você está assim, meio que protegido, né? Eu acho, né? E tudo. E aqui não, nós estamos numa vida, vamos dizer assim, mais profana, né? E o que você tem que fazer, eu acho, porque o templo está dentro de você, eu sei. A proximidade, olha, quando estou eu e ele falando, eu falo de coração, falo franco, falo a verdade que eu sinto. Às vezes ele concorda, às vezes ele não concorda, mas existe respeito. Porque sabe que esse caminho que é diferente nasce do coração. E aí não vem a admoestação. Quando vem a admoestação e eu capto na hora, é porque eu estou traindo o meu coração e não seguindo o coração. Mas quando eu sigo o coração, tanto faz se estou de acordo ou desacordo com qualquer homem vivo nesse planeta. Seguir o coração não tem nada a ver com a opinião dos outros. Pode coincidir, é uma mera coincidência que as pessoas concordam com isso. O compromisso é com Deus e aqueles que se alinham com isso, estando ou não presente em qualquer instituição. É o que ele vivia, o que ele nos ensinou a vida toda. Mas esse tema já desviar um pouquinho, não queria desviar não. Só dizer que foi com essa experiência de viver essa verdade dura da solidão espiritual, como ele disse que os mestres espirituais, os santos, todos eles passam pela solidão espiritual e são perseguidos e vivem sozinhos, porque são incompreendidos. Ele contou uma série de nomes de santos, né? Mas dizer, quando eu experimentei da verdade dessa via, eu alcancei a graça de uma cura milagrosa. Então é só isso que eu queria dizer. E agradeço sua fala, Cristina. Mas queria abrir para quem mais quiser falar. Eu acho que a dona Lourdinha tinha levantado a mão.
Eu não sei se ela quer falar, se quiser, dona Luli, é só abrir o microfone. Às vezes ela não consegue, enquanto ela não consegue, se alguém quiser tomar a palavra, fica à vontade, nós somos tão poucos, a gente pode fazer isso de uma maneira espontânea. Ninguém quer falar? Olha, eu quero dizer que eu me emocionei muito no começo. Eu perdi, depois logo eu perdi alguns minutos por causa do problema do carregador. Mas foi muito intenso para mim, sabe, a abertura, Francisco fazendo, entoando aquele mantra. Muito intenso, me emocionei muito, mas eu tenho outra coisa para dizer, né? Eu não sei se é parabéns que eu digo a você, eu acho a palavra pequena, né? Para o que você conseguiu, foi nobre, né? Um milagre, sei lá, que a gente desconhece, né? Aí chama de milagre. E muito importante, né? A sua dedicação e tudo, por conta do seu empenho, tudo isso que você alcançou, né? Até aqui, e tem alcançado e continua alcançando e transmitindo para mim, né? Agora, desculpe a minha cegueira, né? Espiritual, principalmente, né? Lógico, mas assim, eu não entendo enterrar vivo, um castigo, enterrar vivo, uma pessoa que está no caminho da santificação. Eu não sei, não entendo isso. Pois é, irmã, eu também acho difícil, mas tem que lembrar que era uma época muito diferente, na Idade Média. Mas quando eu disse para Francisco que a verdade não necessita de defensores, e que fiz a brincadeira com Aristóteles, Platão e Sócrates, que Aristóteles desrespeitava, às vezes, Sócrates, né? E Platão tratava ele como se fosse a galinha-mãe, com as picadinhas de um pintinho. Eu estava dizendo isso para Francisco também, que eu ainda não entendia essa ira divina. Eu respeitava, porque estava sendo expressa, ele está dizendo que ela existe, mas eu, como você, também não entendia. Mas eu respeitava porque vi uma pessoa assim maior falando sobre isso e comentando de exemplo de outros, né? Agora, a Idade Média não é época tão diferente da nossa, né? Mas eu concordo com você, Alice. Mas é o que o Francisco disse, ele falou uma coisa para chocar mesmo. Ele queria chocar essa experiência, né? Mas eu fico até preocupada, né, de fazer assim essas colocações ou similares assim aqui no grupo, né? Eu fico preocupada assim. Às vezes eu penso se devo, se não devo me colocar dessa forma que eu me coloquei diante da fala, né, de uma fala de um ser como Francisco, né, falando assim essas coisas. Só que... Mas essa aqui é a grandeza, ele ensinou isso a gente. Foi o que eu fiz com ele, inclusive no final, quando eu dizia não, não também, né? Ou seja, esse grupo é para isso, irmão. É uma reflexão séria, honesta e de coração sobre as verdades do coração. E se nós coração aponta esse caminho, a gente humildemente pode dizer, olha, talvez eu possa estar errado, mas até onde eu enxergo é assim. Pois é isso que eu penso. Às vezes eu quero conversar com uma pessoa aqui, não tenho oportunidade, por incrível que pareça. E esses últimos dias, então, é pandemia, veio esse problema do meu pé, né, que eu ainda estou lutando, mas se eu não tenho oportunidade de conversar aqui, né, e apesar de vocês estarem longe, né, mas a gente está aqui e tal, mas acontece. Quem mora aqui, quem participa aqui, sabe. Pelo menos eu sinto isso. Às vezes a gente quer falar determinadas coisas, eu mesma, falar de mim. Quero falar determinadas coisas e eu me calo, sabe? Talvez seja um pecado por omissão.
Eu não sei se chega a isso, né? É pecado, mas eu acho que é melhor me calar do que falar. Aí no grupo, aqui, aí também se acontecer isso, aí eu não vou me calar porque eu não posso falar, não devo falar, etc. Aí eu acho que fica uma coisa muito superficial, sei lá, uma coisa assim que não me agrada. É isso aí. Eu não fico satisfeita com o que meu coração fala e eu não posso falar. Você me entende? Entendo. Eu acho que a ideia desse grupo é formar essa egrégora que gera confiança, que ensina a gente a filtrar as palavras, passar pelo teste das 3 peneiras, se aquilo que eu vou falar é bom, se aquilo que eu vou falar promove o bem, se vai ajudar o grupo. Aí eu tenho autorização dos mestres, porque aquilo que eu vou falar é para o crescimento de todos. Quando eu não tenho certeza disso, é bom a gente silenciar, porque se a palavra é de prata, o silêncio é de ouro. Então, as duas verdades são. A gente é muito importante falar, mas é muito importante também silenciar. É muito importante dar a palavra, quando todos estão de coração aberto, para acolher a palavra. Quando essa palavra não vai gerar discórdia. O importante é a gente estar nessa sintonia do coração e descobrir a linguagem do coração, que é a linguagem que não ofende. E se a nossa fala tem algum risco, pode ofender alguma pessoa, ou porque aquela pessoa não está preparada para ouvir nem o que a gente vai dizer a verdade, né? Então, por respeito a uma pessoa mais simples, a gente também cala. Francisco fazia isso, muitas vezes, quando estava com pessoas mais simples, ele não ia falar de coisas mais sofisticadas. Então, a ideia de um grupo como o nosso, que é um grupo de pessoas próximas, de amigos, de iguais, né? É formar uma egrégora que estimula essa confiança, mas as falas têm que ser responsáveis no sentido de estar de acordo com essas vibrações superiores que nos conectam com os mestres. Então, a sua fala de hoje foi honesta, porque foi um desabafo, e é importantíssimo, porque é assim que a gente limpa e abre o coração e se prepara depois para as experiências maiores. Eu acho que aqui é o lugar para isso, e em todos os sentidos. Então, eu fico tranquilo com a sua fala, Alice. Eu fico com muito receio, muito mesmo, sabe? De falar, assim, determinadas coisas que eu tenho vontade de falar. É melhor silenciar. Então, mas também tem esse outro lado, né? Mas tá tudo bom, tá tudo certo. Namastê. Namastê. Professor, está me ouvindo? Perfeitamente, dona Lourdinha, pode falar. Olha, foi um momento muito forte esse translutar Francisco, essa criatura que a gente o considera um santo, né? Se desnudar nessas situações em que ele assume a sua, não é raiva, mas a sua maneira de não aceitar aquilo que o outro realizou contrário aos seus princípios, destruindo o retrato de Cristo e aquelas outras situações que ele viveu tão forte, que ele, de uma maneira assim limpa, ele se coloca diante, como ele diz, se é raiva ou se é amor. Eu acho que é amor. É um amor que suplantou os limites do seu de controle da sua maneira de sentir e enfrentou a situação. E o momento em que, depois de tudo isso, depois de todos esses momentos que eu acho que eu não sei, ele não merecia passar por isso, né? Ainda mais nas situações final da vida dele, com sofrimento. Mas ele encontra força e clareza quando ele fala: ensina-me, Senhor, ensina a conhecer-te melhor.
e a amar-te mais. Olha que coisa mais linda. Ele, depois de toda essa caminhada, ele sentia que ainda tinha mais para conhecer. Ensina-me, Senhor, a conhecer-te e a amar-te mais. Mas ele amou como ninguém e expressou em todos os momentos da sua vida esse amor ao próximo que ele tão bem viveu. Então, é um exemplo de vida grandioso e que nós só temos, assim, a agradecer essa joia preciosa, né, desses momentos que vão nos ensinando a atravessar momentos que nós também temos dúvidas, temos uma situação interna, isto é certo, assim deve ser melhor. Então, mas ele, como essa criatura pura, santa, nos coloca essas situações, a gente sente que tem muito que aprender, muito que superar e muito que viver na verdade, na clareza, né? Na pureza com o amor de Deus. É o que a gente mais deseja também. E eu acho que nesse grupo que nós estamos, ainda que a gente tenha limitações, tenha, vamos dizer assim, dificuldade de colocar certas situações, mas nesse grupo nós não podemos, não existe outro, todos vocês de coração aberto, de caminhadas já feitas, né? De trabalho consigo mesmo, de exemplos grandiosos. Então, nós só temos que agradecer e reconhecer a nossa pequenez, mas que vamos em frente e vamos aceitando, né? Aceitando a nossa pequenez. Obrigada, professor Rubens. O senhor tenha muito tempo de vida com saúde para guiar esses seus discípulos que tantos têm sede de crescer e de aprender. Obrigada a cada um dos nossos companheiros por depoimentos tão que nos acrescentam tanto. Obrigada a todos. Namastê. Agradeço, dona Lourdinha, agradeço de coração. Alguém quer tomar a palavra? Maria? Isso. Então, Rubens, como sempre, é maravilhoso. O seu depoimento, a sua coragem, foi, assim, uma coisa emocionante. Que Deus te abençoe sempre. E o Francisco, eu gostei muito quando ele falou a reverência, o respeito, a gratidão a Deus e aos grandes mestres. E para a gente viver corretamente, com o amor, para atingir o amor. Então, achei isso assim muito grande, muito rico. E também queria agradecer a você, a todos do nosso grupo, que depoimentos lindos, cada um falou mais bonito do que o outro. Nossa, muito bonito todos, parabéns. Como a dona Lourdinha falou, isso só me engrandece a gente. E no meu caso, que eu sou muito nova na reunião, então, adoro tudo, parabéns a todos, vocês falaram muito bem, isso me engrandece. Namastê. Grato, Maria. Namastê. Quem quer falar agora? Nancy. Pode falar, Nancy, estamos te ouvindo. Está ouvindo?
Tudo que aconteceu, que foram poucas essas transmutações do amor versus violência, o amor é igual à violência, eu acho que realmente teriam sido necessários. Foram poucas as experiências que ele teve desta maneira, né? Que eu acho que deu mais ainda a ele, não sei, eu penso assim, a certeza de que ele era capaz de tudo para reverenciar e mostrar o amor e tudo aquilo que ele sentia pelos mestres e por Deus. Ele era capaz de tudo, até de passar com o caminhão em cima daquela criatura que estava ali na frente, tendo aquela atitude de total desrespeito a tudo que estava se passando. Ele é capaz de tudo, né? Então, uma pessoa absolutamente dedicada e pronta para servir a Deus, total e absolutamente. Namastê. Gratidão. Namastê. Eu agradeço. Eu sou testemunha, porque essa passagem eu não presenciei, mas eu estava no Asha quando isso aconteceu, e foi muito comentado, né? Eu só não vi assim, eu estava longe, eu vi o caminhão saindo, com o Francisco. Eu estava construindo uma casa ali pertinho, né? Tem a vila ali dos membros, né? Estava olhando a minha construção. E eu vi uma coisa acontecendo lá na entrada do Arte. Então eu assisti tudo aquilo. Eu conheço muito bem aquele contexto. Que é exatamente a crise do Ashram Atma, a morte de um projeto, o nascimento de um outro projeto, de uma outra verdade. Eu acho isso assim uma coisa, além da minha, digamos assim, ultrapassa toda a minha capacidade assim, que eu tenho até para acompanhar o grau, a intensidade desse amor, entenderam? Por Deus e pelos mestres, pelos iluminados que ele tinha, essa reverência, nossa, essa fidelidade, tudo que ele tinha do melhor de dedicação por Deus e por todos os seres. Eu não tenho nem condição, capacidade de conseguir assim, penso às vezes, porque conhecemos muito ele, né? Mas este ponto, até este ponto. Nancy caiu, pena, o depoimento dela é tão importante. Mas só dizer assim, para não ficar estranho, né? Que os dois eram muitíssimo meus amigos. Tanto Francisco como Wander, com compreensões de mundo diferentes. Não só Wander, como a esposa dele, Nanara. Tinha um trabalho muito bonito também, construíram um empório naturista, assim, um ambiente sempre com muitos pintores, a classe artística presente. Né? Pessoa muito séria também, né, que defendia uma verdade. Que naquela época ali estava um pouco, talvez, nublada, porque tinha ali não sei, talvez um certo anseio de poder, alguma coisa assim, não sei dizer. Mas os dois foram. Então eu entendo como essas coisas são difíceis e a vida apresenta a gente com essas situações. E foi Francisco quem ajudou Wanda, né? Tirou ele de uma situação muito difícil. Foi em Minas buscá-lo, né? Depois, com os problemas do Asha, eles se afastaram, né? E de fato foi uma situação difícil. Mas a Nancy está de volta, eu vou deixar ela com a palavra para ela terminar. Sumiu e voltou. Estão me ouvindo? Não? Era isso assim que eu queria dizer, que ultrapassa toda aquela minha capacidade que eu tinha, assim, do meu conhecimento em relação a ele, daqueles anos todos que a gente acompanhou, né, vivenciou.
tudo com ele. E mais ainda, dá dentro da gente aquela admiração tão profunda, mais ainda, por esse tipo de total dedicação, total e absoluta reverência e amor incondicional. De qualquer maneira, ele amava Deus e todos os seres da hierarquia. Não tinha nada que passasse assim na frente, porque ele tirava da frente para reverenciar e demonstrar toda aquela dedicação, lealdade total e absoluta a todos eles. Vai além da minha percepção, do meu sentimento, entendeu? Do que é muito além. Eu acho que é porque eu não tenho tudo isso dentro de mim, aí eu fico querendo cada vez mais chegar para compreender, entender e até mesmo participar de um pouquinho desse sentimento, entendeu? Eu não sei se eu consegui ser clara, mas... Muito, claríssima. Isso me motiva, se os colegas me permitem, eu acho que eu vou compartilhar uma experiência pequena de Francisco que ajuda a esclarecer esse fato. Que Deus me perdoe se eu estiver cometendo alguma heresia, que é uma interpretação minha. Eu posso estar errado, né? Mas essa questão de Francisco, que é tão delicada, e é esse fio da navalha entre o certo e o errado, né? É uma questão tão tênue, ele vem se educando ao longo de muitos anos, e ele mesmo já errou nesse ponto. Por exemplo, eu vou contar só essa experiência, onde eu posso dizer que errou porque é a própria avaliação dele. Ele agiu com essa mesma fúria, com essa mesma ira, no início do trabalho da grande síntese, uma pessoa mais rude. E essa pessoa jurou ele de morte, Sim. passou a persegui-lo, e Francisco teve que... Foi uma lição que os mestres deram a ele, para ele compreender também esse lado da moeda. Ele teve que se afastar da grande síntese por 2 anos, ou 3, quase, foi viver com ele Inésio, né? Foi o grande companheiro dele, até retornar para a fazenda. Mas os mestres dão a lição completa, porque essa mesma pessoa, que era uma pessoa totalmente voltada para o mal, e que jurou Francisco de morte, essa pessoa, não posso falar nome porque está gravando, então essas questões são muito delicadas, né? Mas essa pessoa não só se arrependeu, como se converteu, procurou por Francisco e foi acolhido por Francisco. Aí vem então aquela ideia que Francisco diz que é amor. Que aquela mesma dureza que ele expressa é como se fosse uma demonstração, uma repreensão, né? No exato momento em que a pessoa toma aquele chacoalhão e se ela acorda, ele na hora, como ele deu o exemplo do pai, né? Vem me dar um abraço. Vem me dar um abraço. Então, mas eu acho que ele foi aprendendo ao longo dos anos a depurar essa experiência, que no começo podia ser mesmo, como eu mesmo tinha percebido, como a Alice percebeu, uma coisa difícil de se justificar ou de se explicar, né? E a própria experiência que ele teve foi muito difícil. Mas, no entanto, a prova que ele estava certo, no certo sentido, difícil da nossa razão alcançar, é que ele conseguiu recuperar, praticamente trazer dos reinos infernais, né, um ser denso, que em uma vida só, por estar próximo de Francisco, viveu umas 10 vidas. Porque um ser daquele, para chegar no nível de compreensão que ele tem hoje, foi uma bênção de alcançar assim, tanto conhecimento, tanta abertura que ele teve. Então, e tudo começou como uma demonstração muito dura, que custou a Francisco quase a vida dele. Acho que eu queria dizer isso também, porque às vezes, também para mim, o modo de agir de Francisco é enigmático
E eu, como sou igual ao Sr. Tomé, eu dizia para ele, como sempre, ele falou, não acho que é assim, não vejo, não concordo. Agora, em geral, depois com o tempo, na grande maioria das vezes, eu conseguia ver que ele tinha razão e eu não estava alcançando. Agora, eu tenho diferenças, que todos nós temos, é normal. Até hoje eu tenho algumas coisas que cada um tem o seu jeito de ser. Mas nós sempre nos respeitamos, apesar de sermos. Ele mesmo dizia, ele brincava comigo, né? Você é tão diferente de mim, o que você faz que você está sempre no meu pé? Ele brincava. Uma amizade que a gente tinha é muito interessante, mas ele sabe que o nosso trabalho era muito diferente. A missão dele, embora faça parte do mesmo projeto geral, né? Mas o nosso... Cada um tem uma personalidade, né? Então, mas é isso, eu não quero falar mais não. Queria dar esse exemplo dessa pessoa que eu testemunhei também e que acompanhei em todo caso, né? Mas é só isso. Eu só queria falar uma coisa, Rumi. Não, assim, os depoimentos já foram tão bonitos hoje, são tão importantes, mas eu também, para mim, no começo, era difícil entender algumas posições do Francisco na Maria Branca. Só que depois eu fui percebendo que ele era o cuidado que ele tinha em manter tudo dentro do que ele acreditava ser doutrina, e qualquer deslize, ele às vezes exagerava para trazer de volta e chamar a atenção da gente. Eu senti que ele foi mudando com o tempo. Ele foi mudando um pouco, porque também ele cresceu muito, né? Todo ano, assim, que a gente sentia, quando a gente não via sempre Francisco, que a gente retornava para Aracaju, a gente sentia um crescimento tão grande. E ele assim, esbanjava amor. Então, com todas as durezas, às vezes, mas ele fazia por amor. Então, a gente, não sei, é difícil falar, dá muitas saudades dele quando a gente ouve as palestras, tudo, porque era aquela dureza da mãe, né, que quer ver o filho não saindo do caminho, ou que quer manter a ordem, quer manter a doutrina, e em tudo aquilo que ele estava lutando a vida toda. Ele tinha a vida dele voltada para esse projeto. Então, era em qualquer situação, por menor que parecesse para a gente um deslize, ele puxava a gente para a realidade. Então, também eu não falo, tem coisas que eu não falaria como ele, mas a gente tem outras coisas tão ruins, até em pensamento, e ele não, ele era uma pessoa muito franca, né, aberta, clara. Então, é isso que também tem um valor imenso. Eu lembro que o Rubens, quando ele falou desse que era diferente, uma vez a gente estava lá na balsa, ele olhou para o Rubens e falou, vai passear. Ele estava fazendo trabalho de cura, e ele sabia que o Rubens não tinha nada a ver com aquele trabalho. Ele vai lá, Rubens, vai passear com a Cássia. Eu queria ficar lá. Então, aí o Rubens ficou lá num lugar, eu fui lá ajudar um pouco na cura, aprender um pouco, mas ele percebia tudo. Então, isso tem um valor imenso, sem a gente falar uma palavra, no olhar. Uma vez eu fui engarrafar mel. Todo mundo pensa que é uma coisa muito fácil, né? Mas não é não. Mas aí eu aprendi a ter paciência, concentração, assim. É uma coisa interessantíssima, viu? Engarrafar mel, viu? Foi uma das tarefas que ele me deu. Aí depois eu conto assim um pouco a experiência, como foi, que hoje está muito tarde. E eu fui pisar em cocô de galinha lá pro arroz. Lembra? Aquele cheiro de amônia. A gente teve várias tarefas, né? Muito. Eu achava interessante, eu estou me metendo aqui, né, Rubens? Não sei nem se posso. Rubens,
Posso falar rapidinho, Rubens? Já terminaram? Não, né? Depois Pode falar, Liz. Fiquei... Sim, eu achava muito interessante. Ele tinha algo especial. Eu sentia isso. Ele estava fazendo um trabalho, a gente se aproximava para fazer, ajudá-lo, né? Eu sempre fazia isso quando estava na fazenda, qualquer coisa assim. Mas as coisas fluíam assim de uma forma tão rápida assim que parecia que transcendiam assim. Era tudo muito, sabe? Eu achava isso maravilhoso. E eu sentia uma paz, eu sentia uma alegria no meu coração, sabe? Ajudando a ele, fazendo aquele trabalho. Eu sentia isso na fazenda, em Artinatos, aqui, as oportunidades que eu tive, né? E eu queria falar de Dagoberto. Dagoberto, ele participava da cura, né? Lá, parece que era quarta ou quinta-feira. Parece que era na quarta, né, Dagoberto? Não lembro, quarta ou quinta, porque é de segunda criança. E quarta e quinta adulto. Ele participava um dia desses aí, quarta ou quinta. E eu sei que eu vi depoimentos de pessoas que amavam, assim, não era palestra, mas a forma como ele conversava, entendeu? Com as pessoas que cativavam. Tem algo aí no meio, né? Tem algo aí, algum som aí. Aí, pessoas assim, cadê ele? Cadê ele? Ele vem tudo. Ele falava, ele conversava assim, parecendo um pai com o filho, com a filha, com amor. Isso eu não sempre quis falar aqui. E outra coisa que eu vou falar, até anotei aqui para ver se sou mais breve. Eu quero reverenciar a coragem do irmão Francisco, né? Em pró da verdade, né? Que ele acreditava e que depois, às vezes, a gente impactava-se um pouco, às vezes, mas depois a gente percebia, como o Cássio acabou de dizer, que realmente tinha que ser. E Rubens, com este forte, corajoso e tão dolorosa experiência, né? Que ele contou, falou aí para a gente, e muito enriquecedora para cada um de nós, eu acho, sabe? Para mim, assim, para minha vida, para mim, para tudo. Para mim foi, e será para a vida. E a dona Lourdinha sintetizou com brilhantismo, né? Tudo isso. E eu quero falar também de Wanda e Nara. Eles vieram, parece que foi de Belo Horizonte, morar aqui, casaram com Francisco, né? Francisco celebrou o casamento deles. Eu assisti lá na Areia Branca. E eles fizeram casa lá, moraram lá e tudo. E depois eles começaram a fazer o coisa, né? Que eu nem sabia que eles pensavam isso. Mas depois fiquei sabendo que ele tinha esse ideal, eles, né? Pessoas assim maravilhosas, sabe? Eu tinha assim mais identificação. Conversava muito com Wanda, mas me identificava assim mais com Nara, assim, sabe? Nara era a mulher, homem, né? Talvez por isso. E aí começaram. Aí eles moravam perto de mim. Depois eles vieram morar perto. Aí começaram com pão. Aí eu trabalhava na escola. Minha vida foi sempre escola. Eu levava o pão para vender na escola. Eu ficava anunciando na escola, né? Olha, tem pão integral e tal, não sei o quê, quem quiser pode me falar. Aí eu levava. Às vezes ele não... Mas era pouquinho, sabe? E dava, ou vendia lá. E depois, quer dizer, começou aí um restaurantezinho pequenininho, assim, e depois fizeram aquele restaurante, e depois foi muito grande, era muito bem frequentado, foi uma pena ter acabado, porque não tem outro igual até hoje aqui. E ela tinha muito amor, ele também, né? Assim, muita dedicação, assim, e eles viviam para aquilo. E depois que ele faleceu, acabou, né? Com o tempo, e depois ela está lá. Não sei se vendeu o prédio, eu vejo lá. Era só isso. Namastê. Namastê, irmão. Hoje foi tudo tão diferente. Foi. Já são 10 horas. Eu falei demais, né? Eu não deixei nem Dagoberto falar. Eu acho que, assim,
Se alguém quiser dar uma palavrinha final, falta quem? Falta Márcio e Dagoberto. Eu sei que Dagoberto gosta de fechar, né? É. Mas Dagoberto quiser tomar a palavra, depois se Márcio quiser falar uma palavrinha só, a gente encerra. Quer falar, Dagoberto? Rubens, eu estava aqui assim refletindo em cima do que todo mundo falou e buscando a palestra desde da semana passada, né? Então, o que é meditar na ação? Aí ele dá os exemplos e mostra tudo como acontece forte, e se a gente parar para analisar e acompanhar como foi a trajetória do que ele colocou, a gente vê como é importante a gente estar sempre meditando e tomando cuidado com a nossa vida, para que nas nossas ações a gente possa ter um certo equilíbrio, porque não é a toda hora que a gente consegue se controlar. Às vezes a gente pode agir por impulso, fazer coisas que a gente não queria fazer. Como, não vou dizer assim, como ele fez, porque ele fez de uma forma consciente, no passado dele, coisas que ele fez também, que depois ele até, vamos dizer, pode ter se arrependido, mas ficou uma coisa assim, sem nada, para que a gente realmente vá pensar um pouco e ver como é importante toda essa passagem que ele colocou, não só dele, como de outras pessoas, outros fatos acontecidos, e que a gente tire o ensinamento, porque a todo momento a gente é testado, a todo momento no plano espiritual a gente sabe que quando a gente está buscando a luz, o outro lado tenta desviar a gente e tirar a gente desse objetivo, né, que é viver uma vida atento e praticando o que é verdadeiro e justo, né? Então, quando esses seres tentam tirar a gente desse caminho, é justamente o grande ensinamento que ele passa para a gente. Fique atento e medite e pense e veja suas ações para que elas tenham bons frutos, né? Então, a Alice veio falar, eu acho até que não quero que mexa com nada meu, sabe, assim, questão de vaidade, sabe, Alice? Mas uma coisa que eu sempre procurava, Rubens, é o que ela testemunhou aí, é que nas palestras que eu fazia lá na cura, era tentar a simplicidade para que as pessoas que ali tivessem conseguissem absorver um pouco do que eu já conheci, o que eu aprendi lá na grande síntese, né? Então, eu agia dessa forma assim, eu acho que a Alice quis colocar um pouco isso, sabe? Então, que as pessoas às vezes querem gostar de como eu falava, como eu palestrava, porque justamente eu procurava simplicidade, tá? E isso foi coisa que eu aprendi com Francisco também, tá? Então, eu queria até depois, estava pensando aqui, mas ia depois botar mais, mas como o tempo já prolongou um bocadinho, eu vou parar por aqui, tá? Obrigado aí e namastê. Grato pelo depoimento. Namastê, irmão. Desculpem vocês, viu, Rubens? Aí eu falei demais hoje. Vixe. Semana que vem eu vou pôr um vídeo mais curto para a gente ter um pouco mais de tempo para a gente conversar um pouquinho mais. Então, hoje, só quem não falou foi o Márcio. Se ele quiser 1 minuto para a gente finalizar, 1 minutinho só, Márcio, se você quiser falar, e a gente termina a reunião. Às vezes ele não consegue também. Ele não está abrindo, então vamos terminar, né? São 10 horas, a gente nunca ficou tão tarde. Eu vou gravar. Assim, como eu estou em mudança, não posso prometer que vai ser para amanhã, porque amanhã vem o pessoal aqui embalar tudo, né?
Mas dentro dos 3 dias eu subo o vídeo, 3, 4 dias, subo para a plataforma e pronto. Daí a gente se prepara para a reunião da semana que vem. Tá certo? Então, agradecer muito a todos, porque nós somos responsáveis pela manutenção dessa egrégora e ela está se provando verdadeira. Eu acho que o trabalho que a gente faz aqui tem a aprovação e a bênção dos mestres, com certeza. Nós estamos honrando a memória de Francisco. Esse é um trabalho que ele pessoalmente me pediu também para fazer, quando ele falava sobre o memorial dele. E eu sei que essa série de vídeos é uma parte desse memorial. Tenho absoluta consciência disso. Então, muito grato pelo apoio, por a gente trabalhar em grupo, e para poder dar forma e vida para esse projeto, que eu acho assim, muito importante também. E espero encontrar com todos, né, na semana que vem. Por hoje, agradecer. Né? Vou parar de gravar. Né? Então, namastê. Namastê. Vou desligar aqui a gravação. A gente vai se despedindo. Namastê. Namastê. Namastê a Namastê. todos. Boa noite a todos. Boa mudança aí para vocês. Obrigado. Obrigado. Feliz mudança. Parabéns, Roberto.